Pronto. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o que a gente estava vendo na aula passada. Vocês lembram que na aula passada, ontem, a gente fez essa demonstração aqui da binomial, mostrando que a Poisson era como se fosse o limite de várias Bernoullis, onde a gente tem intervalinhos convergindo para ter um comprimento zero, tá? Porque a gente sabe que num processo de Poisson são ocorrências que acontecem que nunca acontecem duas ao mesmo tempo. Então a gente tentou modelar isso como se fossem pequenas Bernoullis e vimos que a função de probabilidade que resulta disso é exatamente a função de probabilidade de uma distribuição Poisson. E tentei falar para vocês também daquela confusão dos nomes, né? Que as pessoas usam Poisson lambda, mas quando você pensa na Poisson, naquelas suposições que a gente faz, né? Que são essas aqui. Eu comentei com vocês que acaba que a gente fica com uma Poisson lambda t, né? Taxa vezes t, e as pessoas chamam a taxa justamente de lambda. Então costuma ficar um pouquinho confuso isso. Espero que vocês não se confundam. Tá? Vamos ver com os exemplos se fica claro para todo mundo quando está diante de um caso e quando está diante do outro. Tá? Quando que é para fazer lambda t e quando que é para fazer lambda. Tá bom? Deixa eu tirar isso daí. Ah, foi. Tá bom. Bom, eu estava falando da aproximação, então eu estava aqui. Cadê? Aqui, né? Foi aqui que eu parei. Então eu quero só mostrar para vocês a qualidade dessa aproximação, tá? Então eu disse para vocês que sempre que aparecer uma binomial com n grande e p pequeno, você vai ter uma boa aproximação dessa distribuição se você utilizar uma Poisson de parâmetro NP. Como é que você não esquece essa relação? É só você lembrar. O valor esperado dessa binomial tem que ser o valor esperado dessa Poisson. A binomial tem valor esperado NP. A Poisson tem valor esperado seu próprio parâmetro. Então é só você colocar como parâmetro da Poisson a média da binomial. Tá? Aqui tem um exemplo. Isso daqui é a função de probabilidade da Poisson e a função de probabilidade da binomial com n igual a 20 e p igual a meio. Tá? Então, assim, só um comentário aqui, importante. Isso aqui não é bem uma linha, tá? Isso aqui é como se fossem várias barrinhas. É que eu liguei os pontos, tá? Só para deixar claro. Vamos voltar aqui para um desenho. A função de probabilidade é assim, ó. Tá claro para todo mundo? A função de probabilidade não é uma linha. Para cada ponto eu tenho uma probabilidade. Para cada ponto eu tenho uma probabilidade. Então é como se fossem barrinhas quando a gente vai plotar. Ok? Estão acompanhando aqui? Tudo bem até aqui? Então tá. Só que o que eu fiz ali? Eu liguei os pontos só para facilitar a comparação. Tá? Então, uma binomial 20, 0,5 tem valor esperado quanto? Uma binomial 20, 0,5. Qual é o valor esperado dessa binomial aqui? 10. Tá vendo? Vejam que ela está aqui, ó, com o valor de 10 aqui, está centrada no 10, tá? É a azulzinha. Se você pegar essa média 10 e colocar como média de uma Poisson, você vai ter essa função de probabilidade aqui. Vocês acham essas duas curvas parecidas? O que vocês acham? Será que dá para a gente jogar fora a azul e trabalhar com a vermelha para calcular probabilidades num problema
Mais ou menos, né? Não está muito bom isso aqui. Elas estão um pouquinho diferentes, exatamente. Por exemplo, olha só, qual é a probabilidade de x igual a 10? Se você usar a binomial, está dando acima de 0,15, está dando, sei lá, 0,17, 0,18. Quando você vai ver na Poisson, está dando 0,13. É uma diferença razoável. Eu vou manter aqui o valor esperado, aqui, ó. Vou continuar, é a mesma Poisson, tá? Mas lembra, a aproximação fica boa quando a binomial tem n grande e p pequeno. Então, eu vou aumentar esse n aqui e diminuir o p. Então, aqui, eu fiz agora uma binomial 100, 0,1. Qual é o valor esperado dessa binomial aqui? 10. Estão vendo que é 10 ainda, né? E eu tô tentando aproximar ela por uma Poisson 10, que tem a mesma média. É a mesma que estava no slide anterior. Olha a diferença que aconteceu aqui em relação ao slide anterior. Ficou bem mais parecido, não ficou? Essa daqui já faria uma aproximação bem melhor. Mas eu vou aumentar ainda mais. Olha uma binomial 1000, 0,01. É uma binomial que tem média 10. Tá? Continua tendo média 10. O n está crescendo e o p está ficando pequeno, mas o valor esperado está mantido em 10. Aí fica praticamente idêntico. Comparar essas duas aqui não vai dar quase que diferença nenhuma. Entenderam? Então, isso aqui é apenas uma comprovação do resultado que a gente fez calculando usando o limite. Tá? A gente fez a conta na mão, então na prática tem que funcionar. Então, eu estou mostrando para vocês isso funcionando na prática. Tá? Então, sempre que aparecer uma binomial com n grande e p pequeno, você pode aproximar por uma Poisson. Tá? Vamos lá, uma pergunta, né? Você consegue pensar em variáveis aleatórias com distribuição binomial que poderiam ser modeladas por uma distribuição de Poisson no mundo real? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Vamos lá. Eu quero que você pense numa variável aleatória que tenha distribuição binomial, tá? Mas que poderia ser modelada por uma distribuição Poisson no mundo real. Quantidade de defeitos em linha de produção. Tá, vamos lá. Mas onde estaria a binomial? Vamos pensar na binomial primeiro. Para ser binomial, tem que ter um limite superior. Tem que ter um n, certo? Então, alguém comentou, deixa eu pegar aqui, acho que os dois comentários que apareceram têm o mesmo problema. Aqui, quantidade de defeitos em linha de produção. Tá, eu vou comentar primeiro esse aqui que apareceu. Quantidade de defeitos em linha de produção. Mas numa linha de produção, quem é o n? Para ser uma binomial, tem que ser número de sucessos em n ensaios de Bernoulli. Qual seria o n ensaios de Bernoulli? Quem seria o n? Entenderam? Poderia ser assim, quantidade de itens defeituosos em 100 produzidos. Aí poderia ser uma binomial. Quantidade de itens defeituosos em 1000 produzidos. Aí poderia ser uma binomial, mas tem que ter um limite superior. Tá claro, Lucas? Vamos lá. O Eduardo escreveu quantidade de pessoas que entram numa loja a cada X minutos. Mas aí também tem um problema. Porque o número de pessoas que entram numa loja a cada X minutos pode ser modelado por uma Poisson. Mas e como que você faria isso segundo uma binomial? Você teria, não dá. Teria que ser assim, a quantidade de pessoas que entram numa loja dentre as pessoas que estão dentro do shopping. Porque você precisaria definir um N. Tá claro para todo mundo isso que eu estou falando? Na binomial tem um limite superior. Tem um N grande lá. Tá? Deixa eu ver. Uma pesquisa com amostra para uma população ampla.
Poderia ser, mas a questão é a seguinte, mesmo que a população seja ampla, a sua amostra vai ter que ser ampla também, porque você vai contar o número de sucessos na sua amostra. Então, se você tem uma população de bilhões, mas pegar uma amostra de tamanho 10, vai ficar ruim, tá? Vamos lá, quantidade de votos em um candidato, foi o que o Ian colocou. Então, quantidade de votos em um candidato, você poderia assumir que existe um N grande, que seria assim, o total de pessoas que tem, e a quantidade de votos seria o número de sucessos. Talvez eu tivesse alguma dificuldade aqui em termos de independência, mas ok. Agora, teria que ser um candidato fraco, né? Não pode ser um candidato que tem boas chances de ganhar, porque senão o P não seria pequeno. Entendeu, Ian? O ideal seria um caso em que você tivesse... peraí, você botou por minuto numa eleição? Não, mas aí já dá ruim, porque você precisa de um N. Eu estou primeiro pensando na binomial e depois eu vou tentar aproximar por uma Poisson. Número de casos de doenças raras dentro de um país. Esse foi um bom exemplo. Esse foi um ótimo exemplo. Era exatamente um exemplo desses que eu ia mostrar para vocês, que eu ia falar para vocês, tá? Eu acho que eu já comentei em algum momento aqui, e se eu não comentei, eu vou comentar agora porque é o momento. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu trabalhei com dados de dengue, tá? E então, assim, estava tendo uma epidemia de dengue aqui no Rio, e num verão aqui teve 120 mil casos de dengue no Rio de Janeiro, só na cidade do Rio de Janeiro. Vocês veem como isso é uma coisa muito alta, né? Se você for pensar, até comparando com o Covid mesmo, né? Porque você tem uma quantidade dessas de casos de uma doença como dengue, que não é transmissível pelo ar, né? Quer dizer, é pelo ar porque o mosquito voa, né? Mas enfim, é uma doença que teve bastante casos. Mas ainda assim, numa população do Rio de Janeiro de 6 milhões de pessoas, o número de pessoas que pegou dengue não foi muito alto desses 6 milhões, certo? Então, a gente modelava, por exemplo, número de pessoas infectadas por semana e número de pessoas infectadas por mês. E, na prática, a gente fazia isso por bairro, tá? Então, lembra de Copacabana? A gente comentou um dia aqui, eu acho, que tem mais ou menos 150 mil habitantes. Alguém procurou no Google e falou esse número, né? Imagina em Copacabana, o número de casos em Copacabana de dengue. É um número baixo, certo? Então a probabilidade de uma pessoa pegar dengue em Copacabana é baixa, mas o N é grande, 150 mil. Então, assim, eu fiz umas análises na época usando o modelo binomial e usando o modelo Poisson. Era idêntico. As conclusões que eu chegava eram idênticas, as probabilidades estimadas eram idênticas, sendo que eu tinha vários problemas por usar o binomial por causa dos fatoriais. Então, eu usei basicamente distribuição Poisson. Tá? Isso foi na época do meu mestrado. Então, o número de ocorrências de uma doença grave numa população grande é um exemplo de uma distribuição binomial que pode ser modelada por uma distribuição Poisson. Tá? Ok? Entenderam a ideia? É esse tipo de coisa aqui que vai interessar para você para modelar. Tá? E que fenômenos que poderiam ser modelados por uma Poisson no espaço? Tá? Sempre vai ser aquilo que eu comentei com vocês. Número de ocorrências de alguma coisa numa região delimitada. Tá? Então, é num caso em que você não tem um limite superior para as pessoas, o que importa é a região. Né? Então, um caso, número de árvores de uma espécie dentro de uma região de 10 mil hectares, qualquer coisa que envolva o espaço e que você conclua assim, pô, se eu dobrar a área, eu devo dobrar o valor esperado de ocorrências, certo? Se eu pegar a área pela metade, eu vou esperar metade das ocorrências, mas tudo isso em média, tá? E assumindo aquelas coisas lá dentro, né? Do tipo que não tem duas ocorrências no mesmo local,
que elas são independentes, coisas desse tipo, tá? Ok? Entenderam? Bom, aqui, vamos fazer um outro exemplo que está aqui ilustrado nos slides. Você trabalha numa unidade de distribuição de refeições para pessoas carentes e sabe que costumam chegar a uma média de 4 pessoas por minuto durante o horário de almoço. Tá? Então, você oferece almoço para pessoas carentes e você oferece isso durante exatamente 2 horas. Tá? Então, durante 2 horas você vai oferecer quentinhas e você vai assumir que nessas 2 horas a quantidade de pessoas que chega lá, tá? Elas estão chegando segundo uma taxa de 4 pessoas por minuto. Ok? Você encomenda 500 quentinhas todo dia. Qual a probabilidade de, em um dia, faltar quentinha para os necessitados? Aí eu pergunto aqui, quem é a variável aleatória de interesse nesse problema? Se você escrever x, dois pontos, quem é o x de interesse nesse problema aqui? Quem é a variável aleatória? Número de pessoas que recebem quentinhas? E se vierem mais pessoas e você não tiver quentinhas? Quem é a verdadeira variável aleatória? Alguém colocou aqui, o Luigi colocou quantidade de pessoas que comparecem ao almoço no período de 2 horas. Perfeito. Tá? O que realmente é aleatório são as pessoas que chegam. As quentinhas vai depender do que você vai dar. Então não é tão aleatório assim. O número de pessoas que recebem quentinhas, qual é o número máximo de pessoas que pode receber quentinha num dia? 500, certo? Se fosse o número de pessoas que recebem quentinhas, não seria uma distribuição Poisson, porque estaria limitado a 500. Ok? Então, na verdade, essa outra variável, né, que a gente comentou agora, número de pessoas que chegam para almoçar, número de pessoas carentes que chegam para almoçar durante as 2 horas de almoço, qual é o número máximo de pessoas que podem chegar? Não é dito. Não, podem chegar mais de 500. As pessoas vão chegar. Não vai ser infinito, né? Mas a gente vai assumir na prática aqui que não tem limite superior. Tá bom? População inteira. Pois é. Pode até uma pessoa ir e voltar, né? Vai uma vez, depois de 1 hora volta. Então, teoricamente, é infinito, né? Tá? Então, assim, se você pensar dessa forma, qual é a distribuição de probabilidade de X? Número de pessoas carentes que chegam para almoçar nessas 2 horas. Qual é a distribuição de probabilidade que você vai usar para o X? Poisson. Poisson é metade da resposta. Alguém colocou ali, mas passou muito rápido. Seria Poisson o quê? 480. O que foi que eu fiz aqui? Qual foi a conta que eu imaginei? Né? Lambda T. Quem é lambda nesse problema aqui? É a minha taxa. Quem é minha taxa de ocorrência? 4 pessoas por minuto. Se você tem 4 pessoas por minuto, é uma taxa. Você tem que fazer o que o Thiago colocou ali. 4 pessoas por minuto vezes 120 minutos. Isso vai dar 480 pessoas. Ok? Então, só para fazer um paralelo, né? Em geral, as pessoas vão chamar esse 4 aqui de lambda. Porque esse 4 aqui é a taxa do processo de Poisson. Ele é chamado de lambda. E quando você faz 4 vezes 120, que são as 2 horas, você vai ter a média da distribuição Poisson.
e as pessoas também gostam de usar a letra lambda. Ok? Mas então, para a gente não se perder, é só pensar. A taxa é 4 pessoas por minuto. O parâmetro da distribuição Poisson vai ser 480. Colocando números, sem se preocupar com nomes. Tá? Então, só deixa eu colocar a primeira parte aqui. Ó. Isso aqui foi o que a gente fez até agora. A gente definiu a variável aleatória x, número de pessoas carentes que chegam à unidade no horário de almoço. Vejam que eu delimitei o tempo. Poisson sempre vai ser uma contagem delimitando o tempo. E depois a distribuição. X vai ter distribuição Poisson, taxa vezes comprimento do intervalo, na mesma unidade. Isso é equivalente a uma distribuição Poisson 480. Vamos lá. Quando você for fazer exercícios de distribuições, tá? A partir de agora no curso, sempre comece assim. Sempre comece definindo a variável aleatória, escrevendo quem ela representa e pensando na distribuição que ela tem. A gente está numa parte do curso agora que sempre vai cair em algum modelo probabilístico, certo? Eu não vou pedir para vocês inventarem um novo modelo probabilístico. Então, pensem assim, eu tenho que saber quem é a variável aleatória e tenho que saber quem é a distribuição que eu vou dar para ela. No momento que você definiu esse x aqui e a distribuição, você já sabe os valores possíveis de x. Quais são os valores possíveis de x? Inteiros não negativos. Tá claro? Agora vamos lá. Qual é a probabilidade de que em um dia faltem quentinhas? Qual é o evento que você quer calcular a probabilidade? Qual é a probabilidade que você quer calcular aqui? A probabilidade de quê? Quando é que vai faltar quentinha? Quando x for maior do que 500. Todo mundo entendeu? Quando x for maior do que 500, vai faltar quentinha. Então, vamos lá. Essa probabilidade vai dar isso aqui. Essa probabilidade eu jamais poderia colocar para vocês calcularem na mão. Imagina calcular isso daqui. Tá? Você ia fazer aqui 501 probabilidades, tá? Então, para vocês saberem, a gente vai usar o R para isso. Qual é a maneira que você tem para fazer isso? Você pode fazer pela acumulada. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que a função acumulada da variável aleatória x aplicada no ponto 500, certo? No R, se você colocar pós, você tem a acumulada. Se você colocar depois, você tem a função de probabilidade. Tá? Então, se você fizer pela acumulada, é só fazer 1 menos, essa aqui é a F grande, de 500, tá? Numa Poisson com média 480. Isso, exatamente, Eduardo. No R, quando você encontra uma distribuição, é muito comum, só você chutar, né? Como é que será que eu faço para calcular a probabilidade na T? É só você botar PT para dar acumulada, DT para dar densidade e RT para gerar random numbers, ou seja, para você gerar amostras. Se você quiser dar binomial, você vai usar o dbinom, pbinom e rbinom. Se você quiser dar normal, rnorm, dnorm, pnorm. Tá? Então, qualquer distribuição que você imaginar, você tem no R. Em geral, elas estão lá já cadastradas e tem esse padrão de manter as iniciais da distribuição e na frente vai sempre ter o R, D e P. Isso é universal. Tá? Ok? Na hipergeométrica, aquele hyper, né? HYPER. Ok? E outra maneira de fazer isso é você calcular uma por uma, as 500, né? Então, se você colocar depois e escrever 0, 2 pontos 500, isso aqui é uma sequência de 0 a 500. Ele vai calcular todas as Poissons, né, calculadas no ponto 0, no ponto 1, no ponto 2, no ponto T, até o ponto 500. E depois eu estou somando isso tudo.
Mas esse comando aqui é um comando burro, tá? Porque fazer dessa forma é a mesma coisa que já pegar essa soma direta acumulada aqui. Só coloquei para vocês aprenderem a usar depois aqui, tá? Depoisson. Ok? Espera aí, gente. Que aconteceu um negócio aqui. Só um pouquinho. Que apareceu um bicho aqui. Não é barata não, tá? Apareceu um bicho aqui. Eu tive que cometer um assassinato aqui, tá? Já foi. Tava com a janela aberta. Mas já foi. Então vamos. Outra pergunta. Qual é a resposta disso aqui? Quantas quentinhas deveriam ser preparadas de forma a garantir, com probabilidade igual ou superior a 0,95, que nenhuma quentinha vai faltar no dia? Esse também é um típico problema que vai aparecer na vida de vocês em probabilidade 2, vai aparecer em inferência, vai aparecer em vários lugares isso daqui, tá? É um problema de decisão, né? Olhem aqui. Essa probabilidade aqui tá boa? Tá alta? Tá baixa? O que vocês acham? Tá muito alta, tá ruim isso aqui, né? Isso aqui está mostrando que se você ficar agindo dessa forma, todo dia não, mas assim, é bem provável que aconteça, toda semana pelo menos, vai acontecer de vir pessoas lá para comer e não vai ter quentinha, né? Pois é, mas é aquilo, pensando no custo, né? Você já faz 500. Aí alguém perguntou assim, tá bom, mas se eu quisesse que a probabilidade de dar ruim, de faltar quentinhas, fosse no máximo 5%. Ou seja, o que está escrito aqui é isso. Ó. Eu quero garantir que não vai faltar com pelo menos 95% de probabilidade. É a mesma coisa que falar que a probabilidade de faltar é menor que 0,05. Entenderam isso? Pensando no complementar. Né? Então, quantas quentinhas eu tenho que preparar para garantir isso? Então, é como se você pegasse esse problema aqui, ó, tá? E agora você não tem mais 500 aqui. Você quer descobrir qual é o número que deveria estar aqui para essa probabilidade aqui não passar de 5%. Entenderam isso que eu falei? Nesse caso que a gente fez aqui, o 500 estava fixado. E aí você calculou a probabilidade de dar ruim. Agora eu vou fixar a probabilidade de dar ruim e pensar quem é o número que deveria estar aqui. Entenderam? Vocês entenderam mais ou menos o que eu estou colocando aqui? Então, olhem esse evento aqui. Probabilidade de x ser maior do que a quantidade de quentinhas que você quer saber, você quer que seja menor do que 0,05. Teria que ser menor ou igual aqui, tá? Mas é basicamente isso aqui que você quer. Esqueça essa parte aqui. Olhem só para isso aqui, ó. Probabilidade de x maior do que esse Q tem que ser menor que 0,05. Isso aqui seria um quantil? Tirando essa questão do menor igual e tal, mas seria aproximadamente um quantil? Quem seria esse Q aqui? É o quantil de quantos por cento na distribuição Poisson que eu estou procurando? Quem é o valor que separa 95% abaixo dele e 5% acima dele? É o quantil de quantos por cento? É o quantil de 0,95 que a gente está procurando. Tá? Não é exatamente o quantil de 0,95, porque essa distribuição é discreta. Então, para ser o quantil de 95%, essa probabilidade aqui tinha que ser maior ou igual, e aqui tinha que ser menor ou igual. Aqui até é menor ou igual. Eu que escrevi errado, tá? Porque ele fala aqui, ó, igual ou superior. Tá? Ah, não, tá certo. Igual ou superior a 0,95. Então, o complementar é menor que 0,95. Então, aqui está certo.
Então não está errado o slide não. Então vamos lá. Ele quer essa probabilidade aqui igual a isso aqui. Só que se você fizer essa probabilidade igual a isso aqui, né, é a mesma coisa que fazer 1 menos a probabilidade de não faltar menor que 0,05. Tá? Estão entendendo esses dois eventos aqui? Passa esse daqui para cá e esse aqui para lá, vai dar exatamente a informação que está aqui em cima. Probabilidade de não faltar tem que ser maior que 0,95. E aí, se você substituir valores aqui, que não dá exata essa conta, né? Qual é a resposta? Se você colocar 515 quentinhas, a probabilidade de faltar é 0,053. Atendeu o requisito aqui? Com 515, atendeu o requisito? Todo mundo tem que enxergar que não atendeu. Por que não atendeu? Porque se a probabilidade de faltar é maior que 5%, a de atender é menor que 0,95. Então, não atendeu. O próximo inteiro é o 516. A probabilidade de x ser maior que 516 é 0,0492. Então, isso aqui seria a probabilidade de faltar quentinhas se você colocasse 516 quentinhas. Com essa probabilidade aqui, já dá uma probabilidade de não faltar de 0,95 alguma coisa. Passou de 0,95. Então, 516 quentinhas é uma quantidade suficiente para fazer aquela probabilidade cair de 0,17 para 0,0492. Será que vale a pena? Eu acho que não é tantas quentinhas a mais. Quem faz 500 faz 516, vocês não acham, não? E você vai acabar reduzindo a probabilidade bastante. Tá? Você aumentou quantos por cento? Exatamente. Quanto que aumentou aqui, né? Isso aqui não é um aumento de 10%. Isso aqui não é um aumento de 5%. É um aumento menor do que 5%. Tá? Porque se fosse 5%, aqui seria 25 quentinhas a mais. Então, nem 5% é. E compensação, a probabilidade de dar ruim caiu aqui para menos de 1/3 do que era antes. Porque antes era 0,17. E você reduziu ela para 0,05 praticamente, né? Então, é menos do que a terça parte. Ok? Então, nesse caso aqui, eu acho que valeria a pena. Ok? Dúvidas? Vamos agora para o outro slide. Esse aqui foi o que eu fiz, que eu falei que eu vou colocar no aulas.ence hoje e no Moodle, tá? Então, o que tem aqui? Eu separei aqui 13 exercícios, tá? Só exercício aqui. E eu vou tentar fazer agora até o final da aula isso aqui. E sexta-feira também vou tentar mexer nisso aqui, tá? Aí acabando a gente avança na matéria, e se não acabar, aí fica para vocês terminarem, tá bom? Então aqui tem questões de várias distribuições que a gente viu, tá? Dessa parte discreta. Ok? E a ideia é que a gente faça isso junto, devagarinho aqui no quadro, todo mundo pensando junto. Tá legal? Se vocês quiserem adiantar, né, os que eu não fizer hoje, vocês podem tentar fazer para na sexta-feira já só tirar dúvida na sala. Tá bom? Então vamos lá, vamos tentar fazer esses exercícios aqui. Primeiro exercício, tá? Pacientes chegam ao hospital a uma taxa média de 2 pacientes por minuto. Qual a probabilidade de chegarem mais de 10 pacientes em 1 hora? Tá? Deixa eu só ir para o quadro aqui. Deixa eu colocar exercício 1. Tá? Eu não vou ainda fazer, vou deixar vocês pensarem um pouquinho, né? Vamos lá. Mas só para a gente saber. A primeira coisa é pensar quem é a variável aleatória de interesse. Então vamos ler de novo. Pacientes chegam ao hospital a uma taxa média de 2 pacientes por minuto. Uma pergunta. Qual é o menor valor de
qual é o menor valor de pessoas que chegam nesse hospital, de pacientes que chegam nesse hospital aqui? 0. E quantas pessoas podem chegar nesse hospital aqui? Tem algum limite da maneira como está escrito aqui? Tem algum limite? Não tem limite, certo? Isso aqui já é uma grande dica para você pensar que seja lá qual for a distribuição que você vai usar, tem que ser uma distribuição que não tem limite, tá? Que você pode assumir valores até mais infinito. Outra coisa, tem uma informação aqui assim que entrega de cara quem é a distribuição de interesse. Vocês estão vendo que é apresentada uma taxa, explicitamente, tem até a palavra taxa ali, né? Exatamente, dois pacientes por minuto, ok? Então, quem é a variável aleatória de interesse nesse problema? Quem é a variável aleatória x? Número de pacientes que chegam em 1 hora. Perfeito. É uma contagem num período especificado de tempo, tá? Então, você vai colocar aqui, né? Número de pacientes, certo? Que chegam em 1 hora. Essa daqui é a sua variável aleatória de interesse. E qual vai ser a distribuição dessa variável aleatória? Poisson 120. Qual foi a conta que foi feita aqui? Você pegou uma Poisson, taxa, vezes intervalo. Certo? Taxa vezes intervalo. Então, isso vai dar 2 vezes 60, né? Que é o 120. Então, deixa eu só colocar aqui. Ok? Agora uma pergunta, né? O que você está supondo quando você faz isso? Você fez algumas suposições aqui. No momento em que você definiu isso, você fez suposições. Quais são as suposições que você fez? Você fez 3 suposições aqui, tá? Vocês lembram quais são essas suposições que você fez? Se lembrar de uma só, fala uma e a gente vai tentando chegar nas outras. Os eventos, né? O Bernardo falou, os eventos são independentes. Que eventos? O que são independentes? As chegadas dos pacientes. As chegadas dos pacientes são independentes, ok? Então, se você pensar em qualquer intervalo de tempo disjunto nessa 1 hora, quem chega nesses intervalos um não afeta o outro, mas tem a ver com isso, as chegadas são independentes. O Thiago também comentou, não chegam 2 pacientes ao mesmo tempo. Perfeito. E a taxa de chegada no minuto X é igual a do minuto Y. Ok. Na verdade, isso é uma coisa meio que secundária, é uma consequência, né? Com base numa outra informação, a gente consegue chegar nisso. A gente disse que tem aquela questão dos proporcionais, intervalos proporcionais, né? Então, por exemplo, se você tem um intervalo de comprimento 10 minutos, qualquer intervalo de comprimento 20 minutos, espera-se o dobro de ocorrências do que no de 10 minutos. Ou seja, as ocorrências, né, acontecem de uma forma proporcional em relação ao comprimento do intervalo que você está medindo. De novo, eu não vou cobrar muito, porque a gente não ensina aqui processo de Poisson. Eu só dou a intuição. Tá? Mas quando é que não vai funcionar bem isso aí? Será que no hospital, durante 1 hora, os pacientes atendem isso? Tá? Talvez, se for assim, de 1 às 2 da manhã, né? De 1 às 2 da manhã, não tem por que achar que de 1 da manhã a 1h10 tem mais chance de vir alguém do que de 1h30 a 1h40, certo? Até daria para você pensar, no intervalo de 1 hora pode ser que
não tenha muito essa questão de chegar mais gente perto de 1 da manhã e menos gente perto de 2, talvez não tenha. Assumir que as chegadas são independentes, também você pode pensar que dá, mas também, se tiver um acidente que envolva muita gente, já dá ruim. E 2 pessoas chegarem ao mesmo tempo, essa também até que dá para você pensar, né? Alguém falou alguma coisa? Matheus? Ou só ligou sem querer o microfone? Ruído de fundo, tá bom. É uma música ambiente aqui, né? Então vamos. Entenderam? Agora, olhem que interessante. Como a Poisson é aplicável no mundo real. Você só precisou de uma média. Entenderam? Então, assim, você trabalha num lugar, tem contagens. Se você delimitar um intervalo de tempo, você pode tentar modelar essas contagens por meio de uma Poisson. Ela é muito aplicável. Mas, de novo, tem que sempre ter em mente essas suposições que estão por trás para saber se isso não vai afetar a sua análise. Tá? Quanto mais próximas da realidade forem aquelas suposições, melhor vão ser as probabilidades estimadas que você vai utilizar. Ok? Todo mundo entendeu? Tá, e qual é a probabilidade que querem aqui? Qual a probabilidade de chegarem mais de 10 pacientes em 1 hora? Ele quer isso aqui, né? Tá? Essa probabilidade também é chata de fazer na mão, né? Porque isso daqui seria 1 menos a f aplicada em 10. Concordam? Só que a gente não tem a expressão dessa f aí, né? A f de 10, na verdade, probabilidade de x menor ou igual a 10, vai ser a probabilidade de x igual a 0 mais probabilidade de x igual a 1 mais probabilidade de x igual a 2 mais o 3 até o 10. É bastante coisa, tá? Então, para isso, eu recomendaria que você usasse no R o comando aqui 1 menos pPOS 10,120. Com isso, você teria essa probabilidade. Tá? Eu vou deixar aqui preparado, porque hoje dá 0. Eu não fiz essa conta, mas eu já vou deixar pronto aqui, porque eu vou acabar fazendo algumas contas hoje. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu limpar. Então, é 1 menos P pós 10, 120, né? É isso? Espera aí, cadê meu R? Aqui. Na verdade, deu 1 isso daqui, né? Por que será que deu 1? É estranho? Vamos fazer o gráfico. Isso. Não, eu entendi, Ian. Olha só. Eu vou fazer o gráfico aqui para vocês verem. Tá? Eu vou pegar aqui uma sequência de x. Vou pegar uma sequência aqui de 0. Essa Poisson tem que média? Qual é a média dessa Poisson? 120, né? Eu vou fazer de 0 a 200. Uma sequência aqui de 1 em 1. Então, eu fiz uma sequência aqui de 1 em 1, tá? E agora eu vou calcular, eu vou mostrar para vocês um gráfico de x versus depois, ou seja, a Poisson aplicada em x com média 120. E vou colocar aqui type igual a L, só para aparecer uma linha para a gente enxergar. Vamos colocar lado a lado. Estão enxergando aqui? Na verdade, não é uma linha, tá? Eu só liguei os pontos. O correto aqui, né? Eu tenho que lembrar qual é o comando que faz
a barrinha aqui, né? Eu não lembro. Se eu botar P vai ser pontinhos, né? Mas tem um modo que bota umas barrinhas verticais que eu acabei de fazer, mas eu esqueci qual é. Se alguém lembrar de cabeça, me fala. Mas enfim. É aqui, né? É isso? Não. Não. Eu entendi o que você falou. Mas eu estou falando o tipo aqui, né? Bom, não importa. B? Não. Não é B. Bom, não importa. O que importa aqui é que as probabilidades são altas perto do 120. Tá? E perto aqui dos 50, a probabilidade já é zero. Certo? Então, se você somar as probabilidades aqui do 10 em diante, você vai pegar toda a distribuição. Concorda? Porque até o 10 não tem probabilidade nenhuma. Então, a probabilidade do x maior do que 10 é todo mundo. A distribuição está toda aqui. Você vai somar isso aqui tudo. Entenderam? Todo mundo conseguiu entender? Então tá. E faz sentido, né? Imagina só, chegam 120 pessoas em média em uma hora. Qual é a probabilidade de chegarem mais de 10 pessoas? Pô, é praticamente certo que isso vai acontecer. É isso que está dito nesse problema. Que é praticamente certo que vão chegar mais de 10 pessoas em uma hora. Ok? Então, esse foi o primeiro. Vamos fazer o segundo. Esse aqui a gente já tinha feito. Eu vou fazer ele agora só para a gente relembrar, porque vai entrar a Poisson também. Tá? Lembram desse exercício aqui? Um livro possui 585 páginas, das quais 43 têm defeito. Uma amostra de tamanho 10 será retirada do livro e será cortado o número de páginas com defeitos na amostra. Aqui já está definido o x, certo? X é o número de páginas com defeito na amostra. Qual a probabilidade de nenhuma página selecionada possuir defeito? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é só copiar o x lá no quadro. Tá? Espera aí. Cadê o quadro? Quem é o nosso x? Número de páginas com defeito na amostra. Qual é o tamanho da amostra? 10. Agora vamos lá. Pergunta aqui. Pelo problema, qual é a distribuição de x? Qual é a distribuição exata de x? Hipergeométrica, muito bem, Ian. Todo mundo está conseguindo enxergar que é uma hipergeométrica? Você tem um livro e está pegando uma amostra aqui sem reposição. Não tem nada que me diga aqui que essa amostra é com reposição, tá? De 10 páginas, você vai arrancar, né? Vai tirar do livro 10 páginas. Você vai destruir o livro para poder fazer seu experimento aqui, né? Mas é uma hipergeométrica, ela tem 3 parâmetros. Você precisa de nzão, mzão e nzinho. Quem é o N maiúsculo? Tamanho da população. 585. Vamos lá. A sua variável aleatória x está contando o quê? Está contando páginas com defeito. Então, quem é o seu sucesso na história? É ter uma página com defeito, certo? Então, na população, quantos elementos tem a característica que você está contando na amostra, a característica de interesse? 43. Tá? Então, o segundo parâmetro é 43.
E o terceiro parâmetro é o tamanho da amostra. Então, isso daqui vai ser uma hipergeométrica, né? Eu não lembro agora se estava botando esse... Acho que eu não estava botando G, não, né? Uma hipergeométrica 585, 43 e 10. Agora prestem atenção aqui, tá? Não fiquem também agindo no automático, tá? Eu poderia fazer aqui uma pegadinha com vocês, só para ver vocês errarem, tá? Para ver se vocês estão atentos. Eu não vou, posso até fazer isso, até porque eu estou falando na aula, tá? Mas eu não faria isso direto na prova, que seria sacanagem. Mas preste atenção. Quando você faz esse M, que é 43, tem que estar certo quem é o seu sucesso na amostra. Se eu tivesse dito aqui assim, ó, uma amostra de tamanho 10 será retirada e será contado o número de páginas não defeituosas na amostra. Se eu tivesse escrito isso, o meu M não seria mais 43. Vocês estão entendendo? O M seria 585 menos 43. Muito bem, Ian. Então, na hora que você vai definir quem é o seu Mzão, você sempre guarda na cabeça que ele representa quantidade de elementos na população que tem a característica de interesse. O que é a característica de interesse? É a característica que eu estou contando na minha amostra, é o meu sucesso. Ok? Então tem que sempre estar compatível. Na amostra vai ser número de ocorrências de alguma coisa. Então você tem que procurar quantas dessa coisa tem na população. Todo mundo entendeu isso? Esse é o maior cuidado com a hipergeométrica que tem que ter para não bobear. Tá bom? Agora vamos lá. Ele quer calcular qual probabilidade aqui? Qual é o evento que ele quer calcular? Qual é a probabilidade do quê? X igual a zero. Todo mundo concorda? Ele quer calcular probabilidade de x igual a zero. Mas a gente já fez essa conta. Então, antes da gente fazer essa conta de novo, vamos imaginar que você pense assim, mas peraí, é muita página, não estou afim de usar hipergeométrica, eu quero usar a binomial. Qual seria a binomial que você usaria? Então, vamos agora lá para o quadro e vocês vão me dizer aqui. Você poderia tentar usar o seguinte, ó, a notação, tá? X tem distribuição aproximada binomial o quê? Cuidado, Thiago. Quais os valores possíveis de x? Quais os valores possíveis de x? Número de páginas defeituosas na amostra de tamanho 10. Então, não pode ser uma binomial 585. Tem que ser uma binomial 10. Ok? Você está contando o número de elementos na amostra. E qual seria a probabilidade de sucesso? Né? Alguém já escreveu ali, mais de uma pessoa. Mas qual é a probabilidade de se observar uma página com defeito? Se pegar uma página aleatoriamente, qual é a probabilidade dela ter defeito? 43 por 585. Ok? Todo mundo entendeu? Outra coisa para vocês perceberem, o valor esperado dessa hipergeométrica aqui é exatamente o valor esperado dessa binomial aqui. Tá? A aproximação sempre vai igualar as esperanças.
Tá? Então, se a esperança dessa daqui é nzinho vezes mzão sobre nzão, então na binomial tem que ser a mesma coisa. Entenderam? Estou sendo bem prático aqui com vocês. Tá? Todo mundo entendeu? Certo, pessoal? Agora a última, né? Tá pedindo lá para fazer pela Poisson. Como que você vai fazer isso pela Poisson? Você vai fazer o quê? Uma aproximação pela Poisson. Vou botar POI aqui só para variar a notação, tá? Eu geralmente uso P, tá bom? Mas qual é a Poisson que você vai usar? Esperança da binomial, que é... Tá claro para todo mundo que eu fiz aqui? Aqui é o meu NP. Ok? Agora vamos lá. Vamos comparar essas distribuições aqui. Tá? Vai ser bem interessante a gente comparar elas para calcular as probabilidades. Eu vou mostrar no R para vocês essas três distribuições aqui. Tá? Então, vamos para o R. Deixa eu trocar aqui, janelas, lado a lado. Vamos dar uma limpada aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer uma sequência para x indo de 0 a 10. X vai de 0... Aliás, eu posso botar assim, né? 0, 2 pontos, 10. Ok? Eu vou calcular probabilidades aqui. Primeiro, eu vou fazer um gráfico da hipergeométrica, que seria a distribuição correta. Tá legal? Então, eu vou fazer aqui, ó, plot x de hyper. Vou colocar aqui type igual a L. E vamos lá. Vai ser uma hipergeométrica calculada no meu x, nos meus 11 valores que eu tenho aqui, e os parâmetros dela, né? A hipergeométrica, no R, os parâmetros você tem que colocar número de elementos com a característica de interesse. Tenho quase certeza que é isso. Se não for, a gente arruma. Tem que colocar número de elementos que não tem a característica de interesse, que é isso aqui, e o tamanho da amostra. Todo mundo entendeu? Tá com 2P. Eu tinha apagado e botei de volta, né? Então tá. Obrigado. Ok? Se eu fizer assim, vamos ver o que vai dar aqui. Deu isso aqui. Tá? Então, isso aqui é um ponto. Esse aqui é outro ponto. Esse aqui é outro ponto. Eu vou fazer aqui variar o eixo Y. Y', vou aumentar um pouquinho aqui. Eu vou colocar de 0 a 1. De 0 a 1. E vou aumentar o tamanho da linha aqui também. 2. Então, vocês estão enxergando? Essa daqui é a distribuição correta, tá? É a distribuição exata que a gente quer calcular. Não é uma linha, tá? Isso aqui é um ponto, aqui é outro ponto, aqui é outro ponto. Para cada inteiro aqui é um ponto. Vocês estão vendo que a partir de 4 defeituosas já é praticamente zero essa probabilidade, né? Ok? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a binomial. Vou botar aqui um lines. Não vai ser mais hipergeométrica, vai ser binom. O meu N é 10 e o meu P é 43 sobre 585. Não preciso mais colocar type igual a L. Não preciso mais colocar isso daqui. Eu vou colocar só a cor diferente.
Olha como é que ficou a binomial. Vocês conseguiram ver alguma diferença ali? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou mudar meu gráfico aqui para enxergar mais. Vou colocar aqui 0,5. Agora vai ficar mais claro. Vou fazer agora. Ainda assim, é difícil de ver diferença, concordam? Está muito parecida a binomial aqui com a hipergeométrica, concordam? Ficou em cima a linha. Mas dá para fazer mais uma ainda. Vamos fazer agora com a Poisson, né? Com a Poisson, só que agora a média é o produto aqui. Entendeu? E vamos trocar a cor, vamos botar em azul. Olha lá, a Poisson foi a que ficou um pouquinho diferente, estão vendo? O que vocês acharam disso aqui? Viram como funciona a aproximação? E depois vocês vão aprender a aproximação normal também. Ou seja, essa mesma probabilidade pode ser calculada com a hipergeométrica, que é a probabilidade exata, com a binomial, com a Poisson e com a normal. Vocês vão poder fazer de 4 maneiras essa probabilidade. Tá? Mas ele não pediu isso, ele pediu o zero, certo? Então, vamos fazer a conta exata agora aqui. Vamos pegar a hipergeométrica e calcular essa probabilidade no zero. Que é isso aqui colocando zero. Todo mundo entendeu? O que é isso aqui? É a função de probabilidade da hipergeométrica no ponto zero, com 43 sendo o meu m, e com 585 sendo o meu nzão, e com 10 sendo a minha amostra. Essa foi a probabilidade. Essa é a probabilidade exata. Na binomial, tá? É mais fácil fazer isso aqui que eu mudar. Na binomial, aqui vai trocar 10 e aqui troca para isso aqui. Na binomial é isso aqui. E na Poisson é isso aqui. Estão vendo? O que vocês acharam? Viu como a teoria bate com a prática? Como funciona? São próximas. A Poisson ficou pior, né? Mas lembrando, né? A Poisson está aproximando a binomial. A Poisson, ela não está aproximando a hipergeométrica, ela está aproximando a binomial. Então, o erro de aproximação que a binomial já tem está sendo somado ao erro da Poisson em aproximar a binomial. Certo? É uma pequena gambiarra. Mas tem sentido fazer isso aqui, tá? Se por acaso essa probabilidade fosse um pouquinho menor, né? Quanto é que é essa probabilidade aqui? 43 sobre 585. Não é tão baixa, é 7%. Okay? Se essa probabilidade aqui fosse menor, a Poisson ia ficar melhor. Tá? Esse é o ponto. Todo mundo entendeu? Então, a resposta que a gente queria nesse exercício é essa daqui. Essa daqui é exata, essa é com a binomial e essa é com a Poisson. Como que encontra esses 3 valores aqui na mão? É só você pegar a função de probabilidade e substituir o x por zero. Todo mundo entende? Todo mundo saberia fazer na mão essas 3 probabilidades aqui? Essas aqui dá para fazer na mão. Todas aqui não, né? Muita coisa, mas essas 3 aqui você faz na mão. Ok? Então, vamos para o R. Dúvidas aqui? Posso avançar? Então, vamos lá. Olha, essa 3 aqui é ótima para vocês nesse período de quarentena e fazendo meus testes, né? Num teste de verdadeiro ou falso, com 10 questões, qual é a probabilidade de você acertar 8 ou mais chutando? Tá? E se as questões tivessem 5 alternativas, qual seria essa probabilidade? Tentem lembrar de vocês
antes de começar essa disciplina? Como que você iria fazer para resolver isso aqui antes de fazer essa disciplina que você está fazendo aqui comigo? Vocês concordam que vocês iam pensar em análise combinatória? Vocês iam pensar de quantas maneiras eu posso chutar, de quantas maneiras eu acerto 8, acerto 9 ou acerto 10, ia fazer a razão, você ia fazer a análise combinatória, concorda? Todo mundo concorda comigo que vocês iam fazer a análise combinatória? Mas agora vocês têm outra cabeça, tá? Agora vocês conseguem olhar para isso aqui e pensar, será que tem alguma distribuição de probabilidade que eu aprendi que poderia resolver isso aqui para mim? Pelo menos vamos ver essa primeira aqui, né? Num teste de verdadeiro ou falso com 10 questões, qual a probabilidade de o aluno acertar 8 ou mais chutando aleatoriamente? Alguém consegue dizer para mim, eu não vou responder a sua pergunta, Eduardo, tá? Porque se fosse uma questão que eu colocasse no teste, eu não ia responder isso para você. Eu ia dizer assim, ó, lê com calma que você sabe a resposta. Olha o que está escrito aí, tá? Okay? Se é de verdadeiro ou falso, tem duas opções, né? Vamos lá. Qual é a distribuição de probabilidade que você aprendeu aqui no curso que poderia servir para resolver esse problema? Muito bem. Bernoulli e binomial, concordam? Onde é que está a Bernoulli? Se tem Bernoulli, tem ensaio de Bernoulli. Tem algum ensaio de Bernoulli nesse problema? Esquece essa questão das 5 alternativas. Vamos olhar só a primeira pergunta. Tem ensaio de Bernoulli aqui? Tem ensaio ou não tem? Tem. Uma para cada questão. Vamos pensar na primeira questão. A primeira questão é um ensaio de Bernoulli? Sim. Quem seria o sucesso, então? Acertar. Concordam? Então você pode pensar que cada vez que o estudante vai analisar uma questão, ele vai fazer um ensaio de Bernoulli, certo? Que tem sucesso ou fracasso. Outra coisa, se é um ensaio de Bernoulli, ele tem que dar 1 quando é sucesso, 0 quando é fracasso, que vai ser a distribuição Bernoulli que você vai acabar usando, e qual vai ser a probabilidade de sucesso numa questão em particular, num desses ensaios de Bernoulli. Todo mundo concorda que é meio, se ele está chutando aleatoriamente, é meio, não é um cara que chuta tudo verdadeiro, é um cara que chuta aleatoriamente, é um cara que confia na sorte, ele joga uma moeda em cada questão, ok? Quando o cara faz isso, ele está fazendo 10 ensaios de Bernoulli. Esses ensaios vão ser independentes? Sim. Por que eles vão ser independentes? Qual é a palavra aí que me garante isso nesse problema? Qual é a palavra que está escrita aí que me garante isso? Tem uma palavra aí que está me garantindo a independência. Não é a palavra ou. É a palavra aleatoriamente. Como ele está chutando aleatoriamente, eu estou assumindo que se na primeira questão ele chutou verdadeiro, na segunda ele vai chutar o que for, mas de forma aleatória, não depende do que ele chutou na anterior. Certo? Então, ele está fazendo 10 ensaios de Bernoulli independentes, cada um com probabilidade de sucesso meio. E o que significa acertar 8 ou mais questões? Ele está contando quantas questões ele acerta, concordam comigo? Se vocês concordam comigo, então vamos definir quem é a variável aleatória de interesse. Quem é o nosso x nesse problema? Quem é a variável aleatória de interesse? Número de acertos numa prova, vamos ser mais específico, né? Número de acertos em 10 questões, nas 10 questões do teste. Poderia ser, não está errado, ok? Não está errado o que você falou, tá, Ian?
Mas vamos lá, número de acertos. Eu vou escrever assim, ó, nas 10 questões. Só para a gente lembrar do 10 aqui, tá? Número de acertos. E agora eu pergunto, qual é a distribuição de x? Eita, cheio de spoiler aqui, né? Vamos lá. Qual é a distribuição de x? Binomial 10, meio. Todo mundo concorda? E qual é a suposição que a gente está fazendo, então? Que a probabilidade meio se mantém ao longo dos 10 ensaios de Bernoulli e que os 10 ensaios de Bernoulli, ou seja, os 10 chutes que ele faz, são independentes. Ok? Definida a variável aleatória, você pode agora calcular a probabilidade que ele pediu. Qual é a probabilidade que ele pediu? Acertar 8 ou mais. Então, o que ele quer? Ele quer isso. Pode ser x maior do que 7, né? Ou x maior ou igual a 8. Ou seja, ele quer o f de 8 mais o f de 9 mais o f de 10. Concorda? Todo mundo concorda comigo? Agora vamos lá. Vocês acham que essa probabilidade é alta ou baixa? Na intuição de vocês, um cara que fala isso para vocês. Pô, eu fiz a prova, eram só 10 questões de verdadeiro ou falso, eu chutei tudo, devo acertar metade, tá bom para mim, mas eu ainda acho que eu fui bem, porque eu tenho muita sorte. Então a minha probabilidade de tirar 8 é alta. 8, 9 ou 10. Algumas pessoas falaram que essa probabilidade é baixa, né? Mas baixa quanto? Alguém tem algum chute assim? Vocês não são obrigados a ter chute de probabilidade, eu só quero testar a intuição de vocês, tá? 0, 1, vamos ver. É o único chute que apareceu aqui. 0, 1, 0, 2. Vamos para o R. Tá? Eu vou calcular aqui a probabilidade, então o D binom, tá? Eu vou colocar aqui do 8 até o 10, numa binomial 10, 0,5. Ok? Isso daqui vai me dar a binomial aplicada no 8, no 9 e no 10. E eu tenho que somar, né? Tem que somar essas três probabilidades. 0,05. Ok? Ou seja, não é uma coisa muito alta, né? 0,054. Foi menor do que o menor chute que apareceu aí, né? Ou seja, você vai dizer para esse cara, olha, cara, sinto muito, mas eu acho que você se ferrou no teste, tá? Então, não foi uma boa estratégia essa que você tomou. Mas, vamos lá. Qual é o valor esperado de acerto desse cara? 5. Certo? O valor esperado é 5. Ah, tá. Aí alguém perguntou, tá bom, mas como a média na ENSE é 7 para passar direto, né? Qual seria o valor com 7 aqui, né? Para ele passar direto. 0,17. E se fosse uma prova final que ele tivesse que tirar 5, né? Que na ENSE dá para tirar 5. Ó, já vale a pena, né? Tá vendo? Nem precisa estudar. Você tem mais chance de passar do que não passar se o professor fizer isso. Se a média é 5. Tá vendo? Vamos para casa. Olha, já estamos em casa, né? Vamos largar o curso. Vamos confiar que é só isso aí mesmo. Ah, pois é. Aqui é verdadeiro ou falso, né? Mas vamos ver agora a segunda parte da questão. E se tivessem 5 alternativas? O que muda nesse problema
se você considera 5 alternativas? O que vai mudar? Então, aqui, ó, com 5 alternativas, diminui muito a chance dele, exatamente. Todo mundo está percebendo o seguinte, olha o X aqui, vocês concordam que o X não muda? Que o X continua o mesmo? Mas agora mudou a probabilidade de sucesso, ou seja, agora os ensaios de Bernoulli não tem mais probabilidade meio. Qual é a probabilidade de sucesso em cada ensaio de Bernoulli agora? 1/5. Então agora você vai ter uma binomial 10, 1/5. E algumas pessoas já fizeram a conta aí, né? Qual é o número de acertos esperados desse cara? 2. Qual é a probabilidade desse cara tirar aquelas notas que a gente estava comentando ali? Acima de 8, acima de 7 e acima de 5. Vamos lá. Se a gente trocar aqui agora, né? Trocou para 1/5, né? 0,2. Vamos fazer primeiro a que o problema pediu. Olha o que deu aqui. Deixa eu botar um round aqui. Round, vou botar 4 casas. Não, vou botar 3 casas. Nem adianta, nem aparece. Enfim, é praticamente zero, né? A chance desse cara aqui conseguir aqui é bem pequenininha, tá? Isso aqui é menor que 0,001, tá? Isso não vai acontecer, né? Mas, se fosse para tirar 7, deixa eu tirar esse round aqui. Vamos para tirar 7. Ah, já aumentou bastante, né? Na verdade, aqui, ó. Na verdade, aqui nem é assim, né? Porque são 1, 2, 3. Na verdade, tá assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não, então não é esse aqui, não. É aqui. Essa é a probabilidade que deu lá. É menor do que isso aqui. Mas para tirar 7 ou mais, é isso daqui. E para tirar 5 ou mais, 0,03. Ou seja, chutando aleatoriamente, não tem a menor condição. Tá? Vou fazer isso, então, com vocês, tá bom? Tô brincando. Vamos lá. Vamos pro quadro. Vamos pro quadro, não, vamos para cá. Todo mundo entendeu? Ou seja, não recomendem que se chute aleatoriamente, tá? E tem professor que ainda é sacana, né? Que quando faz prova de marcar, ainda faz aquele esquema de que se errar uma, anula uma certa. Já viram isso? Isso é mais maldade ainda, tá? É terrível esse negócio. Bom, uma vez eu fiz um concurso público que foi para a ANS, Agência Nacional de Saúde. Foi uma prova, eu fui até bem nesse concurso, mas tinha uma prova que era de conhecimentos na área de regulação lá, de saúde, de plano de saúde, e eu não tinha estudado nada. E a prova tinha 30 questões e você tinha que tirar 10 pontos para passar. Só que era aquilo, cada questão errada anulava uma certa. Se você for pensar assim, se você chutar aleatoriamente, quantas que você acertaria? Era só verdadeiro ou falso, tá? Mas em 30 questões, se você chutar aleatoriamente, não sabe nada. Se você chutar aleatoriamente, você vai acertar em média metade, certo? Seria esperado 15 acertos. Só que se você faz 15 acertos, qual é a sua nota? 0. Ok? Ou seja, para você tirar 10 nessa prova, você tinha que acertar, na verdade, 20, né? Porque se você acerta 20, você tem 10 questões que você errou
E aí você ficava com 10. Ou seja, você tinha que saber 2/3 da prova com certeza absoluta para não zerar. Se deixar em branco, aí não, aí você não perdia. Tá? Mas é aquilo, ou você sabe 15 com certeza, não, ou você tem uma noção de 15, né, e deixa o resto em branco, né? Pois é, depende, se você não sabe nada não adianta, né? O que aconteceu é que nesse concurso tinha, sei lá, tinha umas 500 pessoas fazendo e só 2 pessoas não foram eliminadas. Só 2 pessoas. Porque praticamente todo o resto das pessoas foi eliminado em alguma prova. E eu fui eliminado nessa prova aí, tá? A minha nota até foi alta nas outras coisas, mas nessa prova eu fui eliminado, né? Então, mas não tem problema. Depois eu passei em outra coisa, não afetou em nada a minha vida isso aí, felizmente, graças a Deus. Mas é uma experiência de lidar com provas que anulam uma seta, é horrível, tá? E chutar não te salva, né? Bom, essa questão 4 aqui é uma questão considerada bem fácil, tá? É uma questão que nem é uma questão tanto assim de probabilidade. O que, que você tem que saber para resolver esse exercício 4 aqui? Dê uma olhada. O que, que você precisa saber? As fórmulas da variância e da esperança. Só isso. Quem é a esperança da binomial? NP. Quem é a variância da binomial? NP1 menos P. O que, que você pode errar aqui de bobeira? Qual é o erro mais comum que se eu colocasse isso aqui numa prova? Qual que vocês acham que ia ser o erro mais comum que eu ia observar? Tentem pensar aqui, o que, que vocês vão errar nessa questão? Usar o desvio padrão como variância. Todo mundo está vendo? Vocês não vão errar isso, certo? Sem pressão, tá? Mas aquilo, apareceu o desvio padrão, para pensar, opa, calma, eu só faço variância na aula, apareceu o desvio padrão, cuidado, é a raiz quadrada, tá? Então, eu não vou resolver aqui, eu só vou deixar indicado, tá? Mas nesse exercício 4 aqui, o que você tem é NP é igual a 12, ok? NP é 12. E o que, que é dado ali? NP 1 menos P na raiz é igual a 2 raiz de 2. Ok? Então, você tem duas equações e duas incógnitas. É só você isolar aqui e descobrir quem é o P e quem é o N. Ok? E lembrando, por favor, não errem isso aqui, né? Porque é triste você falar, pô, errei a questão, não é porque eu não sei probabilidade, eu errei porque eu confundi desvio padrão com variância. Mas era isso que está... Na prática, o que está sendo avaliado aqui é isso. É se você sabe quem é o desvio padrão de uma binomial se você precisar. Porque você vai ter que usar isso aqui muito em inferência. Vocês vão descobrir depois em inferência que o desvio padrão é muito mais usado do que a variância. Tá? Só que a gente faz as contas para variância e depois tira a raiz. Ok? Dúvidas aqui? Todo mundo entendeu mesmo, gente? Então tá. Olha essa daqui. Aí começa a vir várias questões assim que parecem meio inúteis, né? Mas enfim, vamos desenvolver o raciocínio. Aliás, tem uma ideia melhor. Eu vou deixar essa daqui e eu vou aproveitar, porque eu não quero correr o risco de não fazer uma questão aqui hoje. Essa daqui. Eu quero que vocês pensem nessa daqui. Essa é uma questão muito boa, porque envolve vários conhecimentos aqui no meio, tá? Vamos pensar na 13. Bom, a gente fica nela acho que até o final da aula. Vamos lá.
Em uma determinada região, a probabilidade de nascimento de trigêmeos, aquela, aquela questão que vai imitar da prova, é ótimo, né? Pois é, né? Tem A, B, C, D, né? A notícia boa aqui é que você não precisa saber o item A para fazer o B, não precisa saber o C para fazer o D, enfim, tá? Mas vamos lá. Numa determinada região, a probabilidade de nascimento de trigêmeos é de 0,001, ok? Ou seja, um nascimento a cada 1000 partos. E está dizendo aqui que num grande hospital da região, quantos partos tem por mês em média? 700. Vamos para o item A. Qual a probabilidade de que, em um mês, ao menos um parto no hospital seja de trigêmeos? Tá? Temos que pensar aqui nas variáveis aleatórias, né? Aquela probabilidade ali está sendo feita... pois é, vamos lá. Quem é a minha variável aleatória de interesse para poder resolver o item A? Vamos lá. Quantidade de partos de trigêmeos. Na cidade, no mundo, no hospital, num ano. Tem que delimitar aí alguma coisa. Ok? É a quantidade no hospital. No hospital, durante toda a existência do hospital, em um mês. Tá? Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Tem mais de uma forma de definir isso. E isso tudo vai afetar as probabilidades que vocês vão usar. Eu vou definir duas variáveis aleatórias aqui, tá? Uma que seria a mais correta nesse problema e uma que alguém poderia ter pensado, tá? Então, a primeira que eu vou fazer aqui vai ser número de partos de trigêmeos, certo? No hospital em um mês. Se você fizer dessa forma aqui, tá? Vamos voltar para lá. Qual é a distribuição de probabilidade de X? Não, você pensou nos valores possíveis, mas eu digo assim, qual seria a distribuição de probabilidade do número de partos de trigêmeos que acontecem num mês? Alguém falou 700 vezes 1. Será que é uma Poisson com um parâmetro 700 vezes 1? Seria uma Poisson, certo? Nesse caso, vamos por partes. Nesse caso aqui, da maneira como eu defini aqui, x seria uma Poisson, certo? Mas seria uma Poisson com que parâmetro? Qual é a taxa que está acontecendo aqui? Você tem um parto de trigêmeos a cada 1000 partos, certo? Você tem um parto de trigêmeos. Essa taxa que está aqui, ó, é 1 a cada 1000. Todo mundo está enxergando? Isso aqui é 1 sobre 1000. E isso daqui são 700 partos. Vejam que essa taxa aqui não essa taxa aqui, na verdade, seria como se fosse assim, né? Em 1000 partos você tem um de trigêmeos. Então, em 700 partos,
você tem quantos? Ok? Todo mundo entendeu? Seria 0,7 aqui? Mas então o que a gente fez, né? A gente fez como se fosse 1 sobre 1000 vezes 700. Então deixa eu colocar aqui. Ficou 1 sobre 1000 vezes 700. Que não deixa de ser multiplicar aquela taxa ali por 700. Ok? E isso daqui seria 0,7. Deixa eu ver se eu tenho aqui outros. A gente vai fazer uma outra distribuição também, tá? Já vão pensando aqui. Deixa eu ver se eu fiz mais uma aqui. Mas não, eu fiz só essa mesmo. Deixa eu ver se dá parecido. Dá bem parecido. Tá. Qual é a outra distribuição que eu poderia usar aqui? Tá? Dá para usar binomial? Vamos olhar para cá e me diga. Daria para resolver o item A com binomial? Se desse para usar binomial, quem seria o seu x? X não poderia mais ser número de partos de trigêmeos no hospital em um mês. Não poderia mais ser isso. Porque o número de partos de trigêmeos no mês vai de 0 a mais infinito. Para usar binomial, tem que ter um limite superior. Quem seria esse limite superior? Não pode ser, Eduardo, o número de partos em um mês. Não pode. Porque dessa forma eu te pergunto, quem é o N? A minha pergunta aqui justamente é, quem é o N na binomial? Se você fosse fixar aqui uma distribuição binomial, você ia ter que ter um N e um P. Ok, é indeterminado, mas tem que usar alguma coisa. Algumas pessoas estão dizendo, vamos usar o 700. Tá? Qual é o problema aqui de usar binomial? Você ia ter que assumir que num mês acontecem exatamente 700 partos. Está dito isso no problema? Que são exatamente 700? Não. Se acontecerem 715, vai ser uma binomial 715. Se acontecerem 690, vai ser uma binomial 690. Então, para usar binomial no item A, você é obrigado a assumir que o 700 é fixo, não é em média, que ocorrem exatamente 700 partos no mês. E aí, qual seria o seu X? Se você fixasse 700 partos no mês como a quantidade que realmente aconteceu, quem seria o seu X? Número de partos no hospital em 700 partos. Número de partos de trigêmeos em 700 partos. Porque na binomial a gente não delimita tempo. Na binomial a gente delimita o número de ensaios de Bernoulli que você está usando para contar seus sucessos. Todo mundo entendeu isso que eu falei? Eu vou escrever aqui para ninguém ter dúvida. Tá? Então, eu vou colocar aqui assim. Ou assumindo n igual a 700 como fixo, ok? Assumindo que num mês, como fixo no mês, tá? Se você fizer essa suposição, que é uma suposição forte, tá? O seu x vai virar número de partos de trigêmeos em 700 partos. Todo mundo entendeu a diferença? Tem que estar bem claro isso. Olhem a diferença aqui. Para ser Poisson,
é uma contagem num período delimitado de tempo ou espaço. Aqui é número de partos de trigêmeos no hospital em um mês. Qual é o limite superior de X aqui? Não tem. Tá claro? X pode ser 1000, X pode ser 1 milhão, X pode ser qualquer coisa. Quando você está na binomial, você tem número de partos de trigêmeos em N ensaios de Bernoulli, ou seja, em 700 partos. Cada parto é um ensaio de Bernoulli. Cada trigêmeo que nasce cada parto de trigêmeos seria um sucesso. Todo mundo entendeu a diferença dos dois? É muito importante entender essa diferença. E qual seria a distribuição de x, então, aqui? Binomial o quê? Seria uma binomial 700, 1 sobre 1000, que é aquele 0,001. Todo mundo entendeu? Qual é o valor esperado dessa binomial aqui? 0,7. Ou seja, vocês concordam que essas distribuições vão ser parecidas? Porque elas têm a mesma média, é o NP. São duas distribuições para modelar mais ou menos a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Teoricamente, nesse problema, é para usar a Poisson. Mas se você usar binomial, vai funcionar também. Sabem quanto que dá? Qual é a probabilidade de interesse ali que está pedindo? Espera aí. Deixa eu botar uma barrinha aqui. Ele está pedindo a probabilidade de que em um mês, ao menos um seja de trigêmeos. Como é que a gente calcula quando aparece a palavra ao menos um? Sempre que alguém pedir para você calcular uma probabilidade que diga ao menos um, você não vai fazer de ao menos um. Você vai fazer a de nenhum. Um menos a de nenhum. Tá? Vou explicar o que eu estou dizendo aqui. Ele está perguntando a probabilidade de ao menos um parto ser de trigêmeos. Ou seja, de eu ter um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou daí por diante. Só que isso não tem como você fazer na mão, né? O que você vai fazer? Como 1 menos a probabilidade de x igual a zero. Ou seja, você vai fazer 1 menos o f de zero. Todo mundo entendeu? Sempre que aparece esse ao menos 1, vocês já sabem que é 1 menos nenhum. 1 menos a probabilidade de nenhum. Tá? Vamos de curiosidade para o R, né? Vamos dar uma limpada aqui. E vamos calcular. Eu quero, então, depois, aplicado no zero, uma Poisson com que média? 0,7. Certo? Essa probabilidade é 0,4965. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu calculei o f de zero, né? Eu quero 1 menos isso. Eu quero, na verdade, 1 menos essa probabilidade. 0,5034. 0,5034. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Aqui já é o complementar, tá? Esse aqui deu 0,49, então 1 menos vai dar o 0,50. Ok? Todo mundo entendeu? Agora, vamos fazer essa mesma conta na binomial.
Notem também aqui, notem o seguinte, vocês acham que aqui é uma situação de N grande e P pequeno? Parece, né? Que é grande o N e o P pequeno. Então, vocês acham que a probabilidade resultante vai ser bem parecida ou vai ser diferente? O que vocês acham? Será que ela vai dar bem parecida? Deve dar bem parecida, né? Vamos ver lá o que vai dar. Vamos no R. Vamos trocar aqui de depois para binom. Aqui vai ser o N 700 e o P 1 sobre 1000. Isso, é esse número aí mesmo. Olha quanto é que deu aqui. 0,5036. Então, vamos lá. 0,5036. Comparem esses números. Somente na quarta casa decimal que deu diferença. Estão vendo? Então, se alguém perguntar para vocês por que está acontecendo isso, é simples. Qualquer conta na binomial que tiver n grande e p pequeno, na Poisson vai dar muito parecido. Tá? É só você pegar uma Poisson com a mesma média, né? Notem que nos dois casos aqui, a Poisson tem média 0,7 e essa binomial tem média 0,7. Elas são comparáveis. Ok? Todo mundo entendeu? Dúvidas, pessoal? Aqui? Mas, de novo, né? Qual dessas duas distribuições que você deveria ter usado a Poisson? Por quê? Porque nós fizemos uma suposição adicional aqui, ó. N fixo. Tá claro? Mas se você chega para mim e fala, não, mas eu quis usar binomial porque vai dar mais ou menos o mesmo, uma aparece a outra, assim assado e justificar para mim, eu vou dizer, tá bom, eu já vi que você entendeu a matéria, tá bom. Uma pena que não dá para fazer isso mais assim presencialmente, né? Então dificilmente você vai poder usar esse argumento comigo. Mas se fosse uma prova escrita na minha frente e tal, você poderia argumentar isso comigo. Tá? Então vamos lá. Item B. Qual a probabilidade de que em um ano nenhum parto seja de trigêmeos? Tá? Aí agora aqui mudou um pouquinho, né? Agora a gente está em um ano. Antes era em um mês. Em um ano, qual será a distribuição de x? Vamos pensar na Poisson. Nem vou pensar na binomial aqui, tá? Porque a binomial aqui vai ser bizarra, tá? E vai dar igual a Poisson. Então vamos definir aqui o x. X seria número de partos de trigêmeos em um ano. Ok? Qual é a distribuição de x? Qual é a distribuição de x? Eu vou colocar aqui, depois eu vou explicar. É uma Poisson, e algumas pessoas já colocaram, né? Seria 0,7 vezes 12. Tá? Da onde veio essa conta aqui, né? Que você fez? Isso aqui seria o produto de três coisas. Seria o 700 vezes o 0,001 vezes o 12. Mas você nem precisa pensar assim. Você não me disse que em um mês esperava que a distribuição fosse uma Poisson 0,7? Com média 0,7? Se você acredita que em um mês o número esperado de partos de trigêmeos é 0,7, em 2 meses tem que ser 1,4. Concorda comigo?
Tem que ser o dobro. Porque a Poisson tem essa suposição. Então, em 12 meses, o número esperado tem que ser 12 vezes o mensal. Todo mundo entendeu? Quanto dá esse produto aqui? Isso aqui dá 8,4, né? 8,4. Então, esse produto aqui é 8,4. E aí, o que ele está pedindo aqui é o seguinte: você espera em um ano, quantos partos você espera em um ano de trigêmeos? 8,4. Qual é a probabilidade de não acontecer nenhum? Será que é alta? Será que é baixa essa probabilidade? Vamos descobrir agora. Ele quer simplesmente o F de zero. Como eu não estou colocando, vou colocar uma vez aqui a expressão, tá? Porque a gente está só usando o R e vocês vão acabar esquecendo. Então vamos lá. Ele quer o F de zero, né? Então vai ser, pega a fórmula da Poisson lá, vai ser lambda elevado a x. Quem é meu lambda? 8,4 elevado a x. ESP de menos lambda. Então é ESP de menos 8,4 sobre x fatorial. Ok? Então a resposta aqui é ESP de menos 8,4. Será que isso aqui é baixo ou alto? É baixo, né? Vamos colocar aqui. Depois 0,8,4. É aquele número ali. Só de curiosidade, quanto vale ESP de menos 8,4? Estão vendo? A mesma coisa, porque é a conta que está sendo feita no depois ali. Ok? Todo mundo entendeu? Se eu fizer um teste com vocês e falar que pode usar calculadora, você pode fazer ESP de menos 8,4, mas não pode fazer depois. Entenderam? Porque se você fizer o depois, você tem a conta toda feita. Ok? Isso é um perigo, né? É um perigo. Queria uma calculadora que rodasse o R. Mas assim, eu já vi dizer que tem uma versão do R que faz alguma coisa que roda no celular. E eu acho que a tendência é você ter tudo na nuvem. Hoje em dia já tem uma versão do R que é toda virtual, né, toda na nuvem. Então, acho que vai chegar uma hora que você vai ao invés de, vou abrir a calculadora aqui, você vai abrir o R no seu celular, né? Eu acho que isso deve acontecer muito rápido. Se duvidar, já dá para fazer até hoje. E a gente aqui não sabe. Ok? Fizemos a A e a B. Não vai dar tempo de fazer tudo. Mas eu queria fazer a C com vocês. Olhem a C. Depois de observar-se um parto de trigêmeos, quando vai se observar outro em média? Olhando para isso aqui, o que vem na sua cabeça quando eu penso assim? E essa questão aí é do quê? Essa questão é de qual distribuição? O que ele está querendo me cobrar? Todo mundo está percebendo que aqui não é de tempo, não. O tempo aqui é indireto, tá? Aqui claramente está aparecendo alguma coisa com geométrica, certo? Porque agora você vai começar, é dado como tempo, mas na prática ele não disse qual é o tempo, ele falou quando. Então, o quando você pode responder em termos de partos, do tipo assim, teve um agora, espera mais tantos partos que deve ter outro. Ok? Então, os partos também funcionam como medida de tempo nesse problema. Mas o ponto é, qual é a variável aleatória associada à letra C? Qual é a variável aleatória associada à letra C? Número de partos até acontecer um parto de trigêmeos.
Muito bem, Tiago. Todo mundo conseguiu enxergar aqui? Então, na letra C, tá? Na letra C é outra variável aleatória. E essa variável aleatória é número de partos até ocorrer um de trigêmeo. Você vai assumir que esses partos são todos independentes e notem que agora você não está mais modelando o número de partos de trigêmeos, você está modelando o número de ensaios de Bernoulli, o número de partos até acontecer o sucesso. Tá claro? Então, qual é a distribuição de x? Geométrica, essa é a metade da resposta. Geométrica com que parâmetro? O parâmetro da geométrica é a probabilidade de sucesso. Qual é a probabilidade de sucesso? É o 0,001, ou 1 sobre 1000, que é a probabilidade de um parto qualquer ser de trigêmeos. Todo mundo entendeu? Agora, vamos lá. Quem é o valor esperado de x? Quem é o valor esperado de x? Todo mundo concorda que na geométrica o valor esperado é 1 sobre a probabilidade de sucesso? Então é 1 sobre isso daqui? E 1 sobre aquilo ali dá 1000? Ou seja, se fosse uma geométrica, todo mundo independente, significa que você espera 1000 partos, exatamente, Bruno, muito bem. Você esperaria 1000 partos até observar o primeiro de trigêmeos, concordam? É isso que a gente sabe. Agora vamos olhar o que está aqui. Acabou de acontecer um parto de trigêmeos, tá? Quando vai se observar o outro em média? Daqui a 1000 partos. Na verdade, aqui nem usa tanto a falta de memória, porque acabou de acontecer um. Mas eu poderia dizer para você assim: acabaram de acontecer 999 partos e nenhum deles foi de trigêmeos. Quantos partos você esperaria ainda até acontecer o primeiro de trigêmeos? 1000. É isso que dói na mente, né? Okay? Essa que é a parte não intuitiva. Mas é isso que está dito. Você pode estar esperando já. Eu estou há 10.000 partos esperando ver o primeiro de trigêmeos. A partir de hoje, em média, quantos partos eu tenho que esperar? 1000. É esquisito, né? É esquisito, mas é verdade. Ok? Isso assumindo independência, tá? Sim, percebeu, Eduardo? A dica de hoje aqui para vocês é exatamente essa que o Eduardo falou. Nessa parte da matéria, e não só aqui, na vida de vocês, tá? Como estatísticos. A primeira coisa que você vai acabar fazendo é qual é a variável aleatória de interesse. Quando você define a variável aleatória, tudo fica mais fácil. Vocês vejam que eu nem olho para as probabilidades, eu olho primeiro para a variável aleatória. Depois eu penso na distribuição. Confiro se os valores possíveis estão batendo. Fechou tudo isso? Aí eu vou olhar a questão para ver qual é a probabilidade que ele está pedindo. Ok? Todo mundo entendeu? Espero que tenha sido útil hoje. Tá? A gente vai continuar fazendo exercícios na sexta-feira. Tentem fazer, eu vou colocar hoje no aulas, no repositório esses slides aqui, e vocês tentem ir fazendo. Tá bom? Então, deixa eu parar de gravar.